Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Silva e eu, junto com o Miguel, iremos explicar a unidade 4, lógica proposicional, que é basicamente uma base assim da computação, né? O coração da computação, onde a IA, chips, softwares, enfim, se baseiam, tem uma base na lógica proposicional. E aí, esse vídeo vai ser separado em duas partes, né? Eu vou explicar a primeira parte do slide e Miguel irá explicar a segunda parte. Primeiramente, a gente vai explicar agora sobre os fundamentos lógicos, entender a proposição e os conectivos. Primeiramente, o que que é uma preposição, né? Temos a nossa regra de ouro, que é uma frase. A proposição ela vai ser uma frase declarativa que possui um único valor lógico. Ou ela é verdadeira, ou ela vai ser falsa. Não vai existir um meio termo, né? Então, por exemplo, eu posso falar que hoje choveu, ou eu posso falar que hoje não choveu. Não tem um meio termo para isso. Eu posso falar que tá chuviscando, mas isso é uma intensidade, né? Não é um valor lógico, né? Enfim, não substitui verdadeiro ou falso. E aí, graças a isso, nós temos o princípio do terceiro excluído, que, como eu falei, não existe uma terceira opção ou meio termo na lógica binária da computação. E isso se traduz nos bits 0 e 1, né? 1 para verdadeiro e 0 para falso. Agora, os operadores e conectivos. Nós temos os três principais. Nós temos a negação, a conjunção e a disjunção, na qual a negação ela vai inverter o valor lógico original. Então, se P é verdadeiro, não P vai ser falso. E negação, né, esse símbolo aqui, a gente se lê ele como não P. Esse representa a negação. Após isso, nós temos a conjunção, que o operador i exige que ambas sejam verdadeiras. Ou seja, o operador i é esse símbolo aqui que está entre P e Q. Como é que a gente lê isso? P e Q. Então, se eu tenho uma afirmação, uma conjunção afirmativa, em que eu estudei e fiz exercício, ambas têm que ser verdadeiras para que essa afirmação seja verdadeira. Então, se uma delas for falsa, tudo desaba. Após isso, nós temos a disjunção, que é o operador ou. Basta uma ser V ou as duas, né? O ou é representado por esse, P, esse símbolo entre P e Q, né? P ou Q. Uma exemplificação é em que eu vou para o cinema ou eu vou para o mercado, né? Uma delas vai ser verdadeiro, né? Independente do que aconteça, né? Eu vou para um dos locais. Então, meio que essa afirmação ela está certa, contanto que uma das afirmações seja verdadeira. Então, eu vou para o mercado ou eu vou para o cinema. Eu decido que eu vou para o cinema, logo essa afirmação continua correta, por causa do operador ou. Agora vamos para a implicação, né? Ou o se, então. A implicação, né, ela vai ser representada por esse símbolo aqui entre P e Q. E como a gente lê isso, né? P vai implicar Q. Vamos pensar que a implicação ela vai representar uma promessa lógica. Ela só é quebrada se a premissa, que é P, for verdade e a consequência, que é o Q, for falsa. Então, aqui temos uma exemplificação de uma implicação verdadeira, né? Onde P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Se o servidor está online, então o site responde. Aqui a gente consegue analisar facilmente em que a premissa é o que o servidor está online, né? E a consequência é que o site responde. Então, se eu digo que se o servidor está online, então o site não responde, eu vou estar quebrando essa promessa lógica. Logo, o P implica que vai ser falso. Eu vou mostrar agora para vocês uma tabela verdade, né, representando o que a gente acabou de ver, né, a implicação, o, o i, o ou, enfim. Bom, eu peguei essa imagem aqui do Google para mostrar para vocês como é que funciona a tabela verdade, né? No qual aqui a tabela verdade ela é feita da seguinte maneira. Nós temos a primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta coluna aqui em específico. E aqui a gente tem três elementos, P, Q e R. Uma maneira muito fácil de acabar fazendo a tabela verdade é que o primeiro elemento sempre vai ser metade metade. Ou seja, vai ser quatro verdadeiros e quatro falsos. Como é que a gente sabe quantos falsos e quantos verdadeiros a gente vai ter? A gente vai ter que pegar o número de elementos, né? E fazer a seguinte conta, né? 2 elevado ao número de elementos. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem 2 elevado a 3, porque são 3 elementos. 2 elevado a 3 vai dar 8. E quantos elementos tem? Quantos verdadeiros e falsos tem? Tem 8, né? Então, da seguinte maneira, a gente pode desenhar a tabela verdade, onde o primeiro elemento vai ser sempre metade, metade, né? Metade V e metade V. O segundo elemento sempre vai ser sempre metade V e metade F também. Só que com uma diferença, né? A gente vai se basear no primeiro elemento aqui, onde os quatro primeiros são verdadeiros, e no que os dois primeiros vão ser verdadeiro, dois falso, dois verdadeiro, dois falso. Então sempre vai alternando. Essa é o truque, né, da tabela verdade, é que sempre vai alternando. Mas você tá vendo que sempre vai diminuindo? Temos quatro verdadeiros, depois dois verdadeiros e depois um verdadeiro. Sempre vai diminuindo. Quando a gente tem quatro elementos, por exemplo, que já é um número bem extenso, vai ser uma tabela verdade gigantesca, né? A gente vai ter oito verdadeiros, né? Porque vai ser 16, né? Somando os verdadeiros e falsos, né? Então nós vamos ter oito verdadeiros,
4 verdadeiros aqui no segundo elemento. No terceiro elemento, a gente vai ter 2 verdadeiros. E no quarto elemento, a gente teria um verdadeiro. E assim ficaria alternando, né? Entre VV, FF, VV, FF, enfim, né? E agora, a gente vai ver o resto, né, da tabela verdade. Aqui na quarta coluna, a gente tem P implica Q. Foi o que eu tinha explicado. Pensa que é uma promessa lógica, na qual P só é falso, né? Essa promessa só é falsa se P for verdadeiro, no caso, a premissa for verdadeira e a consequência for falsa. Então, como é que a gente lê isso aqui? A gente olha P, aqui na primeira tabela, ó, P é verdadeiro, e a gente olha para o Q. Os dois são verdadeiros. Então a premissa vai ser verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. A gente olha aqui de novo, P e Q é verdadeiro, vai ser verdadeiro. Aqui a gente já percebe, V, a premissa é verdadeira e a consequência ela é falsa. Logo, o resultado também vai ser falso. E assim por diante. Aqui agora nós temos P e R. Lembra que eu disse que para os dois serem verdadeiros, né, os dois elementos precisam ser verdadeiros? Se a gente for olhar aqui, ó, P e R, os dois são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Quando um se torna falso, no momento em que um se torna falso, o resultado ele também vai ser falso, né? Enfim. E aqui nós temos já como posso dizer, uma junção de elementos, né? Aqui a gente tem o P implica Q ou P e R. Como é que a gente vai ler isso? A gente vai usar o mesmo valor lógico, o valor lógico do ou, né? A gente lembra lá que um dos dois precisam ser verdadeiro ou os dois precisam ser verdadeiro. A gente vai olhar esses dois elementos, que eles já estão aqui, né? O P implica Q e o P e R. Então, os dois são verdadeiros, logo o resultado vai ser verdadeiro. Um dos dois é verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, quando um dos dois for falso, né, ou quando os dois forem falso, então o resultado vai ser falso. Enfim, é uma tabela verdade que, genuinamente, é um assunto que eu particularmente achei bem interessante da disciplina toda assim. Eu gostei muito do assunto. E não é complicado, não é complicado. Nessa imagem aqui, não está representando, né, o não Q, o não P, a negação. Mas, para representar a negação, resumindo, é só inverter o valor lógico. Vamos pensar que a gente quer criar um não P aqui, né? A gente cria um não P e a gente só inverte o valor lógico. Se aqui está verdadeiro, então aqui vai ser falso. Se aqui está verdadeiro, aqui falso. E assim por diante. Aí, se aqui tiver falso, então aqui vai ser verdadeiro. E assim por diante. É assim que a gente representa o não P, o não Q, o não R, simplesmente invertendo seu valor lógico. Além do mais, é isso. Vamos voltar para o slide? Agora, vamos para a complexidade da tabela. Que foi basicamente o que eu já tinha explicado já. O crescimento de linhas. O número de linhas na tabela verdade dobra a cada nova variável lógica adicionada. Por isso, resolver problemas lógicos completos, SAT, é um dos maiores desafios da ciência da computação. Então, foi o que eu tinha explicado lá. Quando a gente tem 4 elementos, né, para descobrir quantos verdadeiros e quantos falsos tem, né, quantas linhas a gente vai ter, a gente faz essa conta aqui, 2 elevado a n, né, que é o número de elementos. Então, como você pode ver, vai ser um crescimento gigantesco, né? Se a gente tem já 10 elementos, né? 2 elevado a 10 já vai ser um número gigantesco para a pessoa fazer na mão, né? Então, assim, se torna bem, bem complexo, né? Até, como foi dito aqui, né? Um dos maiores desafios da ciência da computação. Bom, aqui eu me despeço, né? Porque agora quem vai continuar vai ser Miguel. Ele vai dar a introdução à computação moderna, da teoria dos auxílios e algoritmos, enfim. Além do mais, é isso. Meu nome é Miguel e agora eu vou explicar a utilização da lógica proposicional na computação moderna. Vou começar pela lógica no silício. Todo processador ele é formado por bilhões de transitores. Esses transitores funcionam como pequenas portas lógicas capazes de representar dois estados, ligado ou desligado, um ou zero. E essas portas seguem exatamente a lógica das operações AND, OR ou NOT. Por exemplo, quando se abre um programa, o computador transforma as instruções desse programa em sinais que percorrem o processador. A partir disso, milhões de operações lógicas são executadas a cada segundo, como se inúmeras tabelas verdade estivessem sendo aplicadas simultaneamente para que o computador tome pequenas decisões e execute corretamente cada comando solicitado pelo usuário. Segundo, vamos falar sobre a otimização de código através do Short Circuit Evaluation. É uma ideia simples, como funciona como posso dar um exemplo como um sistema de login. Primeiro, ele vai verificar se o usuário existe e depois verifica se a senha está correta. Se o usuário não existir, ele não vai nem chegar a conferir a senha, porque se não tem usuário também não vai ter uma senha cadastrada. Isso funciona para evitar que um código fique executando outras partes sem necessidade. E por fim tem a IA e a verificação formal. Na inteligência artificial, principalmente em sistemas especialistas,
A lógica é usada para tomar decisões baseadas em regras. Um exemplo simples seria um sistema médico. Ele pode ter uma regra como: se um paciente apresenta febre e tosse, então vai existir uma suspeita de infecção respiratória. O computador vai verificar se essas condições são verdadeiras e, com base nisso, apresenta uma conclusão ou uma recomendação. E já na verificação formal, a lógica é utilizada para garantir que programas importantes funcionem corretamente, como um software que controla um avião, um equipamento hospitalar ou até uma transação bancária. Um erro nesses sistemas pode causar problemas muito sérios. Por isso, antes de serem utilizados, esses programas passam por verificações matemáticas que utilizam a lógica proposicional para comprovar que determinadas situações perigosas não podem acontecer. E foram as utilizações da lógica proposicional na computação moderna.